campanha de milagre, né, irmãos? Eu louvo a Deus. O irmão aqui, ele já deu uma introdução acerca desta campanha. Nós estávamos orando ao Senhor, e o Senhor lhe colocou este texto no nosso coração. Livro de Esther, capítulo 2, e verso 17 e verso 18. Esther está aí, irmão. Você acha 1 Samuel, é Velho Testamento. Aí vai para 2 Samuel, aí depois vai para 1 Reis, depois 2 Reis, depois 1 Crônica, depois 2 Crônica, aí depois você vai achar Esdras, depois Neemias, aí depois de Neemias está Esther. Aí você acha Salmos, vai voltando para Jó, aleluia, e antes de Jó está Esther, capítulo 2, e versículo 17. Eu convido os irmãos a se colocar de pé esta noite, em reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Você que não tem Bíblia, acompanhe uma pessoa que está do seu lado, para que você possa entender o que o Espírito de Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. Quantos acharam, digam amém. Eu vejo pessoas ainda procurando. Você acha Salmo, aí volte para Jó. Antes de Salmo está Jó, aí antes de Jó está Esther. Aleluia. E verso 17 e 18. Que diz assim a palavra do Senhor: ora, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Versículo 17 do capítulo 2. E ela alcançou perante ele favor e aprovação, mais do que as outras virgens, de modo que ele pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. Versículo 18. Então deu o rei um grande banquete em honra de Esther a todos os seus príncipes e aos seus servos, proclamou feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade do rei. Eu sei que às vezes a minha tradução é um pouco diferente da sua, mas a palavra é a mesma. Podeis assentar, dando glória e aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim para ele: dá glória aqui, ainda é de graça. Fale para ele. Não, ele não entendeu. Fale de novo: dá glória aqui é de graça. Glória. Quando nós falamos, irmãos, aqui brincamos um pouco, eu me lembrei de um testemunho de um evangelista, de um missionário, aqui no interior da Bahia. Ele disse que ele foi evangelizar no interior, e quando ele foi evangelizar ali naquela cidade, ele disse que ele começou a dar folhetos. Aí quando ele começou a dar folheto, irmãos, estava um grupo de homens fumando cigarro e bebendo cachaça. Aí diz esse missionário que ele foi até esses homens e foi dar um folheto. Aquele homem pegou aquele folheto, pegou um pouquinho de fumo e enrolou naquele folheto e fumou aquele folheto. Aí o irmão, né, irmãos, ele ficou injuriado. O irmão quase entra na carne e quase bate naquela pessoa. Aí de repente o Espírito Santo tomou aquele irmão, e aquele irmão olhou para aquele rapaz. Ele disse para aquele rapaz: olha, eu vou te dar um Novo Testamento. Aí aquele homem disse: beleza, isso significa que eu vou ter agora papel para fumar cigarro até a hora que eu quiser. Aí aquele missionário olhou para aquela pessoa e disse: mas você vai me prometer uma coisa: antes de você fumar, aleluia, nestas páginas da Bíblia, você vai me prometer que você vai ler cada capítulo antes de fumar. Aí aquele homem olhou para aquele missionário e disse: tudo bem, está certo, antes de eu fumar, mas eu vou fumar. Toda essa Bíblia que você me deu aqui, eu vou fazer de seda para fumar meu palhão aqui. Mas eu vou fazer o que você está falando, eu vou ler antes de fumar. Aí diz o missionário, irmãos, que, aleluia, aí anos depois, aquele missionário, aleluia, se encontrou com aquele rapaz, né, no congresso, estava no congresso,
disse, eu vou te explicar aqui como foi que Deus fez na minha vida. Você não me deu aquele Novo Testamento? Eu li e fumei todo o livro de Mateus. Eu li e fumei todo o livro de Marcos. Eu li e fumei todo o livro de Lucas. Eu li e fumei o capítulo 1 de João. Li e fumei o capítulo 2 de João. Mas quando chegou no capítulo 3, eu não sei o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Algo entrou no meu coração, eu comecei a chorar e aceitei este Jesus Cristo, me espera aqui Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que a palavra de Deus ainda é poderosa. Eu quero dizer que a palavra de Deus ainda tem poder, irmãos. Eu quero dizer que é melhor nós termos a palavra de Deus do que nós estarmos na frente da televisão assistindo novela. A palavra de Deus ainda cura, a palavra de Deus ainda transforma, a palavra de Deus ainda salva, irmãos. Por isso eu te convido, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, porque vale a pena, irmãos. Eu tenho certeza que conhecemos o livro de Esther, irmãos. A Bíblia nos diz que agora está o povo judeu, aleluia, preso dentro de uma nação. E o rei que predominava naquela nação era um homem chamado Assuero, que lemia chamas de abaxetes. A Bíblia nos diz que agora está uma jovem dentro daquela nação chamada Esther, que no capítulo 1 a Bíblia não chama ela de Esther, chama ela de Radassa. A Bíblia nos diz que agora Assuero ele volta, aleluia, de uma de suas batalhas, de suas batalhas vencidas, segundo alguns historiadores. E agora Assuero ele manda chamar a sua esposa, a rainha que tinha por nome Vasti. A Bíblia nos diz que Assuero manda um mensageiro até a rainha Vasti. Ele diz, rainha Vasti, o rei ele está solicitando a sua presença. A Bíblia nos diz que a rainha olhou para aquele mensageiro do rei e disse, eu não vou lá, eu não quero ir lá. A Bíblia diz que o mensageiro chegou até o rei Assuero. Ele disse, olha Assuero, a rainha Vasti disse que ela não vai obedecer a sua palavra, que ela não vai se comparecer diante da sua presença. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que Assuero estava no meio dos seus príncipes e também dos seus nobres. Os seus nobres ouviram aquela palavra. E quando eles ouviram aquela palavra, eles chegaram até o rei Assuero, porque a Bíblia diz que o rei Assuero, ele ficou irado porque a rainha não obedeceu, irmãos. Porque Assuero queria mostrar a sua glória aos seus nobres, aleluia, e aos seus príncipes. Até porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que a mulher é a coroa do seu marido. E Assuero, irmãos, queria mostrar a boniteza da sua rainha. Mas a Bíblia diz que ela não obedece. E porque ela não obedece, a Bíblia diz que Assuero arranca a coroa real que estava sobre a coroa de Vasti. Aqui eu já quero começar, irmãos, a falar algumas verdades aqui nesta noite. Aquele que não consegue obedecer ao mandado do Senhor, ele não é digno, ela não é digna de obter a coroa real sobre a sua cabeça. Aquele que não consegue obedecer a palavra do seu rei, ele não é digno, irmão, de estar com a coroa sobre a sua cabeça. E que foi que o rei fez? O rei arrancou a coroa da cabeça da rainha Esther. Aí eu me lembro do que está escrito no livro de Apocalipse. A Bíblia nos diz que guarda a sua coroa, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia diz agora, irmãos, que o rei fica sem rainha e ele não sabe mais o que fazer. E ele pede conselho aos seus príncipes. Os seus príncipes olham para o rei Assuero. Ele diz para ele, Assuero, olha Assuero, você é dono de todas as nações. Você guerreou contra todas as nações e prevaleceu sobre todas as nações. E todas as nações estão, aleluia, subordinadas a você. Assuero faz o seguinte, manda passar pregando as nações. Ele diz que você está procurando uma nova rainha para substituir o lugar de Vasti. A Bíblia diz, irmãos, que agora os soldados de Assuero, aleluia, os escravos de Assuero entraram nas nações ao qual Assuero comandava e começaram a pegar as mulheres. A Bíblia diz que uma dessas jovens se chamava Radassa. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Radassa, ela era criada por um seu chamado Mordecai. Mas o interessante, irmãos, é que Radassa, que depois foi chamada
Deus. É que eu vejo aqui, irmãos, que Esther não precisava caluniar ninguém para alcançar aquilo que ela queria. Eu não vejo Esther puxando da pele de ninguém, irmãos. Eu não vejo Esther chegando até o pastor e dizendo, pastor, aquela pessoa não presta, porque assim, porque assado. Eu não vejo Esther fazer isso. Sabe o que eu vejo Esther fazer, irmãos? Eu vejo Esther fechar a sua boca e enrolar a sua língua, botar dentro de bela baixo, eles são fé calada. Eles não deixam começar a fazer os exércitos desta mensagem, desta noite. Tem coisas na sua vida, meu filho. Tem coisas na sua vida, meu filho, que não vai adiantar você espernear. Tem coisa na sua vida que não vai adiantar você brigar. Tem coisa na minha e na sua vida que não vai adiantar nós irmos para lá e ligarmos para todos os profetas. Tem coisas na nossa vida que é só Deus que faz e Ele só faz na hora que Ele quer. Não adianta, irmãos, nós dizemos para Deus, ou você faz, ou irmão, se Ele fazer é Deus, irmão. Mas se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Senhor. Mas se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Senhor. Eu quero saber, cadê os crentes que agora a Deus é o tempo? Cadê estes crentes? Esther, irmãos, ela sabia esperar a hora certa. E esta Esther, irmãos, parece até que eu vejo Esther meditando no Salmo 46, no versículo 10, que diz: aqueitai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. Mas eu não sei porque Deus está me levando para este negócio aqui. O Espírito Santo, Ele precisa falar no meu coração. Tem pessoas aqui que estão angustiadas, que estão ansiosas, que estão querendo passar na frente de Deus. Mas deixa eu começar a dizer, é melhor você, minha filha, esperar Deus trazer o seu varão do que você ir lá para o mundo, trazer o varão da igreja, e amanhã depois você está botando chata. É melhor você esperar. A Bíblia não diz, irmãos, que Esther sabia, esperava. E sabe o que eu vejo, irmãos? Que é verdade. Tinha muitas mulheres mais bonitas, Senhora. Tinha muitas mulheres mais jovens. Tinha muitas mulheres mais capacitadas que Esther. Tinha muitas mulheres, irmãos, aleluia, mais preparadas que Esther. Tinha muitas mulheres que sabiam, aleluia, até o encher de cores sorteadas. Tinha muitas mulheres, irmãos, que sabiam se comportar bem na presença de um rei. Tinha muitas mulheres, irmãos, que eram tinham mais capacidade do que Esther. Mas o interessante é que Esther, irmãos, aí parece que vejo alguém olhando para Esther e diz: você nasceu para ser escrava, vai morrer escrava. Mas tem pessoas que assim, irmãos, tem pessoas, irmãos, que só sabem trazer a minha notícia de derrota. Eu encontro pessoas para ir e ele olha para mim e diz: da pessoa caindo, da pessoa da prostituição, da pessoa da adultério. Aí irmãos, tem hora que eu fico com raiva disso. Eu decidi no sangue de Jesus de repreenda. Está na hora, irmãos, de nós mudarmos. Está na hora de nós dizermos: olha lá que Deus levantou, olha lá
humilde, simples, muito simples. Esther humilde e simples, esperando na hora de Deus. Aí entra a primeira, aí quem sabe até parece que ela vai alegre, o rei vai me escolher. Aí de repente aquela pessoa sai triste e cabisbaixo. E Esther lá só assim, ó, a minha hora vai chegar. Aí a segunda, aí de repente chega, aí até o pastor, ele disse, pode ir embora, eu vou entrando, você mais não. Aí entrava e saía, aí Esther olhava assim, minha hora vai chegar, porque assim, irmãos, aquele que se exalta, Deus abate, aquele que se acha grande, Deus vai dar muitas pessoas, por aí que Deus vai derrubar, irmãos, tem muitas pessoas para mim que estão precisando tomar o chazu da rainha do Jexena e ralar o joelho e chegar, esta é a hora de descer, o segredo da vitória é descer, irmãos, o segredo é descer, porque lá embaixo Deus está, vitória, se você acredita, dá mais um prato para que eu continue nesta noite. Descer. Jeremias, diga Senhor, seu profeta ouve. Jeremias, diga Senhor, aquele que o Senhor levantou para profetizar as nações ouve. Jeremias, diga Senhor, aquele que o Senhor chamou como grande pregador ouve. Jeremias, diga Senhor, aquele que o Senhor chamou com grande poder e glória ouve. Jeremias, diga Senhor, o missionário que o Senhor levantou ouve. Fala Senhor do meu servo ouve. Jeremias está na hora de você vir aqui para o capítulo 18. Ele recebe aqui a casa do reino, Jeremias. Recebe aqui, Jeremias. Sabe este salmo, Jeremias. Sabe esta arrogância. Vai descer, Jeremias. Eu quero te ensinar. Tem pessoas, irmãos, já porque prega um pouquinho bonito, já porque fala minha dúvida, que não gostei, aí entra na igreja, todo consumo, parece até que tem um rei na barriga, não tem o rei não, parece que tem a corte toda na barriga, aí entra, quando ele aceitou Jesus, era pai do Senhor, meu irmão, como vai depois que Deus dá um pouquinho, aí ele, irmãos, aí da parte chega a parte assim, a paz do Senhor, Deus vai derrubar, Deus vai humilhar, você deixar ele expressar, Deus vai te erguer, vai te levantar pela glória do Senhor. Aí Esther vai, irmãos. O rei, quando olha para Esther e diz para Esther, há quanto tempo eu estava te esperando? Eu perdi tanto tempo com estas aí que só me fizeram perder tempo. Aí o interessante para terminar, irmãos, quantos é que eu pare aqui? Quantos é que eu pare? Diga bem. Quantos é que eu continue de glória, Jesus? Aí Esther, irmãos, Esther chega na presença do rei. Aí o versículo 18. E aqui eu queria começar a pregar, irmãos. Eu fui no esforçozinho aqui, agora de tarde. Minha esposa estava vendo, eu perguntei a ela, me dá um tema aí. Ela aí me falou, me deu as sugestões. Aí eu botei um tema nessa mensagem, irmãos. O tema Jesus me deu. É desprezados pelo homem e escolhidos por Deus. Escuta comigo. Desprezado pelos homens. Eu digo, desprezado pelos homens. Escolhidos por Deus. É tudo nessa mensagem. Aí o versículo 18 eu quero começar agora, irmãos. Já termino. Aí a Bíblia diz que agora Esther sai, irmãos, mas Esther quando sai, ela não sai cabisbaixa, aleluia, chorando como a joia, não, irmãos. Quando Esther sai, sabe como ela sai, irmãos? Ela sai com uma coroa real na cabeça, ela sai com vestes reais, aí vem para o aí aquelas que diziam que não dava nada com Esther, quando Esther passa, aí sabe o que elas têm que fazer, irmãos? Elas têm que fazer assim para Esther passar, elas têm que fazer assim para Esther passar, elas têm que se reverenciar, porque agora ela não era mais escrava, agora ela é a rainha, agora ela está exaltada, e o nome do Senhor foi glorificado na vida de Esther. Deixa eu profetizar, levante a sua mão direita para cima. Deus vai mostrar seus inimigos, Deus vai abater seus inimigos, Deus vai exaltar seus inimigos, Deus vai colocar um coroa de real na sua cabeça, Deus vai te dar salsa, Deus vai te dar vestes reais, Deus vai te
sua vida. E quando falamos desprezados pelos homens e escolhido por Deus, por que não está no tema desta campanha? Conhecemos o apóstolo Paulo, que até então não era Paulo, era Saulo de Tarso. A Bíblia diz que ele perseguiu os irmãos, conhecemos a história, capítulo 9 do livro de Atos. A Bíblia diz que ele esteve na morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. A Bíblia diz que Paulo tinha cartas para poder perseguir a igreja. Mas a Bíblia diz que ele vai para os irmãos, pensando que estavam por cima da carne seca. Eita, Paulo, e a bechara, não é Paulo, sai de Tarso. Aí vai Paulo, irmãos, em cima daquele cavalo, ele indo até Jerusalém, ele indo para poder se mostrar os crentes. Então, quem sabe, Paulo também dizendo, eu vou arrancar as cabeças de uns, eu vou esfolar outros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí Paulo não sabia que existia um Deus que está lá em cima no céu, mas que os teus olhos estão sobre a terra, mas que os olhos deles estão sobre a terra. Aí vai Paulo pensando que era um bom problema. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma grande explosão se faz na frente de Paulo. A Bíblia diz que Paulo saca aí no cavalo, e alguém olha para Paulo, ele diz, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Aí Paulo olha para aquela visão, ele diz, Senhor, quem tu és, Senhor? Aí a Bíblia diz que Paulo, que Jesus diz, Paulo, tu é para ti, Paulo, recalcitar muitos arquilhões. Sabe o que eu entendo nessa passagem? Homem de Deus, mulher de Deus, que Deus vai derrubar do cavalo todos aqueles que estão te perseguindo, Deus vai derrubar do cavalo todos aqueles que estão te desgraçando, Deus vai derrubar do cavalo todos aqueles que não estão te dando nada. E eu queria, irmãos, que nesta noite duas pessoas acreditassem nesta sentença. A primeira seria eu, que a segunda. A primeira seria a segunda, que eu te disse. Deus vai mudar a história. Aí, irmãos, aí Deus transforma a vida de Paulo, porque Deus transforma, irmão. Deus transforma o macumbeiro, Deus transforma a espírita, Deus transforma a prostituta. Tem pessoas por aí que acham que não, mas até no nosso meio tem pessoas que eu estava vindo agora no ônibus, mas olha o que Deus me deu agora. Eu estava vindo no ônibus, eu moro lá no Cabuma, aí eu estava vindo no ônibus agora. Aí, né, irmãos, eu estou indo para Jesus, esperando a oportunidade, porque crente, irmãos, crente não passeia, crente aproveita as oportunidades. Eu fico pensando que você vai para a praia, mas se você estiver ligado, até na praia Deus te usa. Se você estiver ligado, até no parque da cidade Deus te usa. Crente não passeia, crente aproveita as
segunda viagem missionária. Lá em Éfeso, aí capítulo 19, versículo 11 diz que através das mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Eita, que coisa linda! Quando chega naquela cidade, eu só tinha 12 irmãos, eu não conhecia o Espírito Santo. Aí Paulo olha para aquele de novo e pergunta: em que vós fostes batizados? Me diz aí. Aí eles dizem para Paulo: nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo olha para aqueles dois e diz: olha, o Espírito Santo já está na terra. E Paulo começa a pregar, irmãos. E quando Paulo começa a pregar, a Bíblia diz que Paulo estende as mãos e todos os presos foram batizados com o Espírito Santo. Mas não acabou por aí, irmão. Aqueles 12, eu mais Paulo que era 13, começaram a pregar dentro de Éfeso. A Bíblia diz que os macumbeiros se converteram de tal forma que pegaram os livros e fizeram uma fogueira na praça. A Bíblia diz que o irmão já falou aqui que a unção era tão grande, o poder era tão grande que as pessoas corriam e falavam: ô Paulo, me dá segurança aí, Paulo. Ô Paulo, me dá seu vital. Fazia frio, irmãos, para tocar no lance de Paulo, porque aquele Deus levanta, não tem Satanás que impeça. Com meus pais, irmãos, não tem demônio que possa. Eu pedia: Deus está te levantando nesta noite. Deus está te levantando nesta noite. Deus está te levantando. E você será canal de milagre para este marco, para esta cidade e para esta nação. Quem acredita, levanta a mão. Eu não quero isto. Paulo era desprezado, era perseguidor. Agora, quando Paulo leva para as mãos, ele via bolas de fogo. Eu quero te convidar, se coloque de pé. Vamos profetizar aqui rapidinho. Já entrega o microfone. A Bíblia diz, irmãos, que se Paulo tocasse aqui estava abençoado. A Bíblia diz que se Paulo tocasse, abençoado estava. A Bíblia nos diz que aonde Paulo tocava, Deus fazia milagre. Levante as suas duas mãos para cima nesta noite. Levante. Levante, porque eu ainda acredito que o mesmo Deus que usava Paulo ainda nos usa nesta época. Deixa eu profetizar para você. Deus, no nome de Jesus, eu lhe peço, meu Pai, se o Senhor está nesta palavra, isso é verdade, tudo isso que nós queremos, e que o Senhor falou no nosso coração. Eu te peço, coloca graças de fogo, na hora de manifestar as mãos para cima. Ó Espírito Santo, se o Senhor está nesta palavra, eu te peço, meu Rei, coloca, meu Deus, graças de fogo. Chegando a hora da tua vitória. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos, pastoreando ovelhas no campo ficava. Em meio àquela relva Deus adorava. Mas enquanto isso o tempo corria, o ponteiro do relógio se movia. De repente Deus falou com Samuel: o relógio está marcando o último segundo. Vai ungir Davi, a rei de Israel. Enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto as lágrimas que molham o seu rosto vão caindo pra te
dia. Mas enquanto ela, Deus adorava, o ponteiro do relógio do céu trabalhava, marcando segundos pra mostrar a hora que Deus tinha programado pra me dar vitória. Eu fui vencedora, assim a história diz. Quando